Olá, estamos no Synergy 2021. Vamos falar um pouquinho sobre regimes aduaneiros especiais, como reduzir custos, otimizar processo. E eu estou ao lado aqui do Márcio Fernandes. Ele é o nosso gerente de comércio exterior de alfândegas da Mercedes-Benz do Brasil. E também com o Gilberto Ostrich, o Head de Custom de South America da GM. Ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre melhoria de processo, aumento de competitividade, né? A gente sabe hoje que a redução de custos, otimização de gastos são necessidade constante, fator decisivo para crescimento de qualquer empresa, né, independente da pandemia. Esse mix formado por redução de custos, bons investimentos, está intimamente ligado à excelência em gestão. E principalmente nesse tempo de pandemia, a necessidade foi ainda mais intensificada e o conhecimento de regimes aduaneiros especiais existentes no país e principalmente suas particularidades, né, ele contribui de forma significativa para uma eficácia na aplicação dessa gestão. Então, aumento de competitividade com redução de custos na aquisição de insumo é fator primordial para esse sucesso. Qualquer empresa, porém, para utilizar de forma plena esses benefícios presentes nos regimes aduaneiros ofertados pelo governo federal e estadual, é necessário explorar vários detalhes, como nós temos no RICOF, por exemplo, com relação ao RICOF nacional, RICOF compartilhado, a agregação do drawback e isenção nessa equação. Então, a ideia é que todos esses parâmetros somados, eles tornem cada vez mais competitivas as empresas. E a ideia é a gente ouvir quem está trabalhando nesse segmento, nessa operação, e ver como aplicar isso para ter uma gestão de riscos minimizadas e com ganhos efetivos na gestão de processo. Eu vou fazer uma introdução para falar um pouquinho aqui com o Gilberto e o Márcio sobre redução de custo e aumento de competitividade, né? A gente sabe que isso é mandatório, eu comentei isso agora na introdução. 100% das empresas, independente da pandemia, quando a gente fala de importação para industrialização, e principalmente voltado para exportação, eles necessitam de uso de uma ferramenta de regime especial para quê? Para apoiar o planejamento tributário e para a redução de custos. Mas vamos olhar de perto alguns números para a gente ter ideia dessa dimensão. O drawback, ele hoje é o maior regime utilizado no Brasil, né? Nos últimos 5 anos, eles respondem aí com algo em torno de 1.800 empresas, tá? E desse total, em torno de 1.350, eles exportam até 1 milhão de dólares anuais, tá? Desse volume, quem exporta na faixa aí acima de 50 milhões, que são os beneficiários em torno hoje de 114 dentro do país, é essa faixa que eu queria fechar, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Para quê? Para fazer uma comparação com o RICOF. O RICOF teve um crescimento de 2016 até 2021, pulando de 12, 13 empresas para 87 atualmente. Isso aí é um aumento de quase 500%. Tá? Sem contar com o drawback isenção, que teve uma média aí de acima de 500 empresas utilizando esse benefício. Então, o que se reflete essa realidade? O somatório do uso do drawback e do RICOF dentro da balança comercial brasileira chega próximo a 25% de participação nessa operação. Tá? Então, a gente tendo a visão desses dois principais regimes de industrialização, está clara a importância de uso desses dois regimes. Eu acho que não tem nem o que discutir com relação a esses dois temas. Mas eu queria ouvir de vocês dois, vamos começar aqui com o Márcio primeiramente, porque todas as novas empresas que querem entrar para utilizar esse regime voltado para a industrialização, eles sabem da importância, mas quer ver a visão de como explorar o uso intensivo desse regime. E nada melhor do que isso, de conversar quem está no dia a dia fazendo essa operação vivenciando essa operação, certo? Então, eu vou começar aqui com o Márcio, nesse primeiro momento. Eu queria ouvir de você, Márcio, como é que você enxerga todo esse cenário do RICOF, drawback associado? Eu sei que você já operou os dois, hoje está com o RICOF. Como é que você enxerga essa utilização de regime dentro da Mercedes-Benz do Brasil? Tá.
Olá, pessoal. Muito obrigado, Feitosa. Vamos lá. Eu acho que regimes especiais existem para serem utilizados pelas empresas. Como você mesmo falou, trazem grandes benefícios. Eu acho que hoje uma empresa pode utilizar regimes como estratégias até tributárias e de benefícios no processo de importação, exportação, industrialização. E o drawback, do nosso ponto de vista, ele é um regime bom, sim. Só que, por outro lado, você tem que ter um forecast muito bem apurado, porque quando você traz as suas peças com o drawback, você tem aquela obrigação de exportar para cumprir o ato concessório. Então, tem que ter um planejamento muito bem feito dentro da empresa para a gente conseguir atender o ato concessório, porque em algum eventual desvio, seja em um produto que mudou uma peça ali, o projeto, você acaba não exportando aquilo que você importou e tem que retificar um ADI, recolher imposto com multas e juros, né? Por outro lado, se você tem o seu forecast muito bem alinhado, você tem o benefício da suspensão no momento da importação e da isenção no momento da exportação. O recoff, no nosso ponto de vista, ele é melhor que o drawback, tá? Porque você consegue fazer todo o seu planejamento de importação amparado pelo recoff e você tem até 2 anos para consumir aquela peça, não tendo a obrigatoriedade de você retificar DI, fazer recolhimento dos impostos com multas e juros. Cumpriu, chegou nos 2 anos, você não destinou sua peça para o mercado nacional ou para o mercado internacional, automaticamente você vai fazer o consumo forçado, recolher os impostos e utilizar a peça dentro do país. Você diria então que acho que a grande palavra-chave é flexibilidade. Flexibilidade. Não é que o drawback seja melhor ou pior que o recoff ou vice-versa. Na realidade, acho que a palavra-chave aí é flexibilidade. Como é que você utiliza da melhor forma, trazendo ganhos para a empresa? Com o recoff você consegue já na largada trazer ganho de proteção de cash flow, tá? O cash flow da empresa você tem a proteção porque você desembaraça, você pode até desembaraçar 100% da sua mercadoria importada destinada ao processo de industrialização, com a suspensão de todos os impostos federais, mais taxa de marinha mercante. E lá na etapa final do processo que você vai pagar os seus impostos sem multa e sem juros, se você vendeu o seu produto final no mercado nacional, e se você exportou o produto, você vai ter o benefício da isenção, tá? E o benefício da isenção, quando a gente fala de imposto de importação, 1% de COFINS, que é jogado diretamente como custo na empresa, é um benefício direto no EBIT da empresa. Você tá mexendo com o resultado da empresa, ou você pode reduzir sua margem e ficar mais competitivo quando você exporta o produto, tá? Então, a gente fala que no recoff a gente tem benefícios mensuráveis e não mensuráveis, tá? Além de ficar compliance com o seu governo federal, com a Receita Federal do Brasil, você também tem a padronização de processos para atender a instrução normativa, tá? Então você tem ganhos tanto mensuráveis, que é o cash flow, isenção de impostos, mas também você tem ganho, preferencialmente você tem canal verde. Então por isso que, no nosso ponto de vista, o recoff ele é muito mais flexível que o drawback e depende da estratégia da empresa. Tem empresa que usa o misto, o drawback com o recoff, e do nosso ponto de vista o recoff é o que traz um benefício maior atualmente aí para o mercado. Acho que o segredo é você conhecer o detalhe de como funciona cada um dos dois e ver onde se aplica da melhor forma. Gilberto, do lado da GM, o que você pode falar para a gente sobre todo esse cenário que a gente explicou aqui um pouquinho? Qual a sua visão aí? Você que já opera Recoff já há um tempo, com experiência inclusive de outros momentos em sua carreira. Sem dúvida, Feitosa. Obrigado pela oportunidade. E Recoff, para mim, é um ponto muito importante da minha carreira, da minha vida, né? Muitas coisas que eu fiz vieram através do Recoff. Mas ao longo da minha experiência, eu aprendi que
não existe regime ruim, né? Existe aquele que você pode ter a vantagem de utilizar, né? Então, as empresas, as operações, elas vão demandar um determinado tipo de regime. E na GM, sim, o carro-chefe, sem dúvida, é o Recoff, né? Mas a gente usa também drawback intermediário, regime de autopeças não produzidas, enfim, tudo que é possível você ter aderência à sua estratégia de negócio está com a gente, né? E aí eu queria um pouco, falando da experiência que eu tive ao longo da carreira em relação a isso, né? É que quando você vai implantar um regime, seja Recoff ou seja qualquer outro, você precisa sempre estar atento a benefícios diretos e indiretos, né? Então, muitas vezes você vai só se basear no EBIT, mas você não deve esquecer que muitas vezes tem um efeito muito bom de caixa, né? Ver se você pode compartilhar esse regime com outros parceiros da sua cadeia, como esse regime pode ser mais flexível com a sua curva de vendas, né? Lembra que você a gente ainda está, né, na pandemia, a gente está ainda em crise de falta de componentes, onde a oscilação de mercado é muito grande, né? Então, esse efeito forecast versus o real é um fator muito grande de decisão. E nesse ponto, o Recoff é insubstituível, né? Sem Recoff, durante todo esse processo de pandemia e falta de peças que a gente está vivendo, seria muito, muito mais difícil o trabalho. Segundo ponto, talento, né? Você precisa ter um time muito experiente, que conheça, que sabe o que está fazendo, mesmo durante a fase de projeto, né? Para que o seu projeto seja bem elaborado, né? Muitos projetos às vezes não avançam porque os riscos estão mal levantados e também os benefícios subestimados, né? Falo também, um terceiro ponto importante, equipes de projeto, né? Eles precisam ser do C-level para baixo, né? Então, CEO, CFO, CTO, todos precisam estar on board, né? Além de uma boa equipe de IT, um bom time de business, né? E, sem dúvida, uma boa ferramenta para controlar isso. E o quarto ponto que eu destaco é a estratégia, né? Recoff, drawback, os regimes especiais em si precisam fazer parte da estratégia da empresa, né? E a estratégia, quando eu falo, para chegar até o cliente, né? Não é um item apenas de competitividade, mas sim parte da estratégia para chegar até o cliente. Tá ótimo. Gilberto, aproveitando, tanto você quanto o Márcio, vocês falaram sobre esse mix, né? E a gente vê que o cenário atual, em função de tudo que tem acontecido, ele exige um mix de solução onde várias empresas... Hoje a gente tem a realidade, principalmente usando o Recoff associado ao drawback isenção, mas temos oportunidade aí com o uso ainda a ser explorado, com o uso do Recoff compartilhado, por exemplo, o Recoff nacional, além do drawback intermediário, né? Que é algo mais consolidado, né? Em todas essas alternativas, a ideia é se aproximar cada vez mais dos parceiros. Você comentou isso. Cadeia de fornecimento para reduzir impacto tributário e trabalhar a questão de acúmulo de crédito, etc. Aí, Gilberto, aproveitando que você estava comentando sobre isso, como é que você avalia essa aproximação mais intensa com os parceiros, né? Ele é um elo importantíssimo dentro da cadeia de fornecimento, e como é que você avalia esse tema, como é que você está lidando com esses fornecedores para trazer eles para esse uso conjunto de regimes? Feitosa, eu diria que avançou muito ao longo dos anos. Inclusive, nos últimos 18 meses com a pandemia, isso avançou muito, né? Eu diria que hoje grande parte dos fornecedores estratégicos já estão desonerando o imposto de importação dos seus insumos, usando, grande maioria, drawback intermediário, né? Mas, enfim, embora o drawback intermediário, do ponto de vista de integração com a cadeia, é o mais utilizado, ele é complexo, né? O timing inadequado, ainda perde-se muito, né? Porque entre o tempo de você importar insumo e exportar e fazer a reposição disso, você muitas vezes perde muita coisa nesse gap de tempo, né? Então, eu já venho falando isso há muito tempo. Eu entendo que
a nova onda, né, o Regimes 4.0, se a gente pode chamar assim, né? Não tem a indústria 4.0, Regimes 4.0 deve ser recoff compartilhado, né? A gente precisa de uma cadeia que, quando fecha um contrato de fornecimento, já sejam fornecimentos sem imposto de importação para aquilo que será exportado. Né? Isso deveria ser, e eu acho que deve ser, ao longo dos próximos anos, uma tendência sem volta. Para isso acontecer, é importante que empresas recoff sejam a maioria na cadeia. Né? Isso dá ainda mais força para melhorar o regime e os esforços que a gente precisa junto a governos, junto a entidades de classe, são sempre mais efetivos quando você tem um grande número de players. Né? Não, exato. Eu acho que é um ponto essencial que você tocou, o envolvimento de todo mundo, para a gente trazer esse grupo, até para discutir necessidades junto com o governo federal e estadual. Márcio, do lado da GM, eu sei que vocês estão atuando nisso também. Como é que você vê essa aproximação aí com os fornecedores e como é que vocês têm atuado nesse sentido? Do nosso lado, na Mercedes, a gente tem trabalhado com os nossos parceiros, né? A gente entende que é muito importante o recoff, o uso do recoff compartilhado, tá? Então, estamos aí trabalhando com os nossos parceiros. Como você mesmo disse aí, a quantidade de empresas que aderiram a um recoff aí nos últimos meses aí aumentou muito. E um ponto importante, mesmo que a empresa aderiu ao recoff SPED e a montadora tem o recoff tradicional, tem a possibilidade de fazer o compartilhado, tá? Então, não existe nenhum impedimento legal. Não tem nenhum impedimento legal, então isso ajuda, tá? Tem ganho para as duas empresas, tanto para o parceiro como para a montadora, no nosso caso, tá? E além do ganho, você deixa de acumular crédito de imposto. Tá? Um grande benefício aí é o não acúmulo de crédito de imposto e o repasse, redução na base de cálculo de ICMS, tudo isso a gente coloca como um ganho, né? na cadeia como um todo. E hoje nós temos alguns parceiros que utilizam o drawback intermediário, tá? A gente não vê nenhum impeditivo de utilizar o drawback intermediário junto com o recoff nacional. Uhum. Então, estamos trabalhando também com isso, de ter o parceiro que hoje já utiliza o drawback intermediário. Vamos aproveitar o benefício que ele tem lá na suspensão do imposto para não acumular tanto crédito e a gente aplicar o recoff nacional também, para ter aí o benefício de cash flow também para nós do outro lado e também melhorar a competitividade. Esse ponto é interessante. A gente tem inúmeras empresas credoras de saldo e cada vez mais que a gente tenha mecanismo que apoie em soluções que diminuam esses saldos, são muito bem-vindos. O recoff compartilhado é um deles, o recoff nacional, para você minimizar esse acúmulo de crédito. Indo para o outro lado, Gilberto e Márcio, eu sei que vocês ocupam posições estratégicas dentro da Mercedes, da GM, e isso é um ponto que a gente sempre toca nos debates que a gente participa, né? Não é a primeira vez que a gente está conversando sobre isso, né? E ambas empresas fazem parte do programa OEA, né? Acho que isso é algo que está consolidado e existe uma busca, sobretudo, por qualidade de gestão de risco. Hoje, você conversa com a Receita, gestão de risco é uma palavra que está em evidência o tempo inteiro, né? Agora, isso a gente tem debatido, inclusive, com as empresas. Como é que vocês veem essa gestão, onde a gente associa compliance com gestão de risco a ganho tributário? Como é a visão de vocês em função dessa gestão e como um apoio na gestão de competitividade? Eu acho que a visão de OEA associada a regime, acho que vai em linha com o que a Receita fala. Eu tenho que auditar quem tem que ser auditado. Operações que estão em acordo com a legislação, eu tenho um selo de garantia e confiança aqui, eu vou cuidar de quem precisa. Como é que você enxerga essa associação? Como é que a GM vem trabalhando nisso? Eu sei que vocês estão a passos largos dentro do programa do OEA e associado a regimes traz para a gente uma segurança bem interessante nessa cadeia. Não, Roberto, o OEA na GM é uma prioridade não só aqui no Brasil, né?
como eu sou head de aduana para a América do Sul, nós somos certificado OEA no Brasil, nos 2 níveis disponíveis, né, tanto segurança quanto conformidade. Fazemos parte do Fórum Consultivo, somos membro do Fórum Consultivo desde o início. Também somos OEA na Argentina, no Equador, no Peru, e estamos em processo de certificação no Chile e na Colômbia. Tá? E a prioridade, porque você não está apenas aumentando o seu nível, o seu processo de liberação, né? Mas você tem um forte aliado no compliance das operações, né? Esses dias eu conversava com uma colega de profissão e que mencionava que na empresa dela 99% das liberações já são verde e que não via vantagens do OEA, né? Então eu elegantemente discordei, né? E disse não se trata apenas do desembaraço, né? Mas sim de todas as vantagens que uma gestão de risco em alto nível pode trazer para o negócio, né? Então, os regimes especiais e as certificações de conformidade permitem que você identifique antecipadamente faltas, desvios operacionais, desvios de processo que podem ocorrer em qualquer grande processo produtivo, né? Os regimes te ajudam num rigor maior na seleção de parceiros, né? E compliance em grandes organizações não é algo essencial, né? Não é software compliant, é uma obrigação, né? E se você usa regimes, isso torna o seu trabalho muito mais fácil, porque além do padrão interno, você também precisa cumprir o padrão de recomendação que as entidades aduaneiras exigem em cada país, né? É um casamento perfeito, né? Os dois lados têm o mesmo interesse. Não, perfeito. Eu acho que, na realidade, vou usar uma palavra em moda, né? Na realidade, compliance virou commodity, né? É a obrigatoriedade que existe para qualquer empresa, principalmente no porte da GM e da Mercedes. Márcio, falando sobre Mercedes... Do nosso lado da Mercedes, Feitosa e Gilberto, falando de OEAS ou EAC2, são certificações internacionais, tá, de muita importância para nós, porque tem todo o rigor do processo e todo o rigor de compliance com a Receita Federal, com o seu processo. Uhum. Então, isso é muito importante. A gente fala que são certificações de acreditação, tá? Então, do lado do OEAS, nós temos lá toda a questão de segurança da sua carga, tá? E também de canal verde, como o próprio Gilberto comentou. Uhum. Então, isso é muito importante para nós. Praticamente 99,9% das exportações caem em canal verde. E olhando para o outro lado, estamos trabalhando com a certificação do EAC2 nesse momento. Tá? Onde a gente está prezando aí toda a qualidade de informações, segurança de informações, mas nós temos também todo o benefício aí de estar compliance com a Receita Federal do Brasil, tá? E perante as demais alfândegas, porque trata-se de uma certificação internacional. Nós temos também a questão aí de agilidade no processo, quando você fala de desembaraço sobre águas, quando você utiliza o EAC2, você pode fazer o desembaraço sobre águas e isso acaba agregando valor no seu processo porque você tem mais agilidade no processo. Tá? E está vindo aí o que chama de desembaraço nas nuvens, né? A gente vai ter a mesma coisa então, no aéreo, né? Algo que a carga está no meio do Atlântico vindo para cá, você já está com um processo aduaneiro liberado para ter agilidade na liberação da sua carga, né? Então, toda essa questão envolvida, agilidade, compliance, gestão de risco, é muito importante. Eu acho que hoje é fundamental para todas as empresas. Não, perfeito. Eu acho que se eu pudesse resumir aqui o que a gente conversou, a gente traria em algumas mensagens bem simples. Para quem hoje quer entrar nesse mundo do regime, para quem trabalha com industrialização e exportação, é mandatório, não existe a opção de não utilizar regimes, você vai estar exportando imposto, aumentando o custo, a empresa tem que trabalhar efetivamente. Agora, compliance, gestão de risco,
E um ponto que o Gilberto mencionou na fala dele é uma equipe capacitada, né? A gente tem uma deficiência grande de mão de obra, as próprias empresas vêm trabalhando na capacitação dessa mão de obra para ter gestão de excelência dentro de cada uma das empresas, né? É algo que existem, a própria associação da ERC traz toda a gestão apoia com as empresas da ERC, tem promovido treinamentos justamente para fomentar essa mão de obra aí, para apoiar nesse ciclo inteiro de gestão de regimes. Então, e o último ponto é conhecimento. Nós temos uma gama de regimes que eu acho que ela se aplica em algum cenário da sua empresa. Nós falamos aqui basicamente sobre 2, mas existem vários outros regimes. Então, o conhecimento de regimes aduaneiros especiais e enxergar onde ele se insere dentro de cada uma das empresas é um ponto essencial para garantir compliance, garantir fluxo de caixa, garantir produtividade e competitividade. Então, é algo que a gente vem falando de uma maneira muito intensa. Eu gostaria de agradecer aqui a participação do Márcio e do Gilberto. É uma honra compartilhar com vocês esse bate-papo, não é a primeira vez. Eu espero que a gente repita isso aí muitas outras vezes, que cada encontro desse nosso é uma troca de experiência que a gente não tem como mensurar o tamanho do ganho que se proporciona. Muito obrigado pela participação do Cine de 2021 e a gente nos encontraremos em outras oportunidades. Obrigado, Márcio. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Feitosa. Obrigado, Gilberto. Grande abraço.